Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. A gente volta mais uma vez aqui e a gente vem falar hoje de uma temática que é importantíssima e extremamente atual. Vai falar um pouquinho sobre a questão da democracia no Brasil. Um dos temas que a filosofia se debruça em relação à questão das relações sociais. E dentro disso, além da sociologia, você tem ah, aquilo que a gente chama de relações são construídas a partir da polis, da cidade. E aí a gente tem a democracia. Nós vemos um modelo que é um modelo democrático. Nós já falamos anteriormente, né, que existem alguns modelos. Aristóteles vai trabalhar, ele vai dizer que são 6 modelos que existem, ele vai dizer que 3, ele disse que esses 3 são os 3 modelos que ele disse que são os melhores, que seria a própria democracia, que seria a monarquia e que seria a aristocracia. E dentro desses modelos, nós temos o que é um modelo vigente, ou seja, que tem na maioria dos países no mundo hoje, que é um modelo democrático, né? Boa parte dos países do mundo hoje tem um modelo onde o que figura é um modelo democrático. E o que basicamente é a democracia? É um modelo político onde as pessoas têm a possibilidade de escolher seus representantes, seus governantes. Você tem a monarquia, que é um modelo onde não existe escolha, né? O rei, ele já vem de uma linhagem real, e aí no modelo monárquico, o processo que tem de escolha do sucessor não é a partir do povo, mas é a questão hereditária, né? O filho assume o trono do pai e aí vai de forma hereditária. No modelo democrático, é o povo que, em última instância, escolhe. Porém, no modelo que a gente tem no Brasil, nós temos uma democracia que a gente chama de representativa. O que isso quer dizer? É que, na realidade, apesar da gente escolher nossos representantes, essa escolha não é feita de forma direta. Nós escolhemos as pessoas, mas aquilo que eles irão fazer dentro do exercício do seu mandato, nós não temos uma ingerência, nós não temos uma interferência direta. Então, por exemplo, você escolhe o cara para ser prefeito da cidade, a gente vai ter eleições para vereadores e prefeitos. Então, você escolhe o camarada para ser prefeito da cidade, mas não é você que decide, não é você que elabora, não é você que vai fazer parte do processo decisório. Quem faz isso é aquele que você escolheu. Por isso que a gente chama de democracia representativa. Por quê? Você está escolhendo alguém que vai representar seus interesses, seus anseios. Então, nesse sentido, a democracia representativa ela não é uma democracia direta. Como é que seria então, professor, uma democracia direta? Uma democracia direta é aquela na qual você diretamente participa do processo decisório. Um exemplo, precisa se calçar determinada rua, então os cidadãos daquele bairro, eles se reúnem e eles escolhem, eles votam qual seria a prioridade, se vai calçar esta ou aquela rua, se vai ser construída uma creche ou uma quadra, se vai ser construído um presídio ou uma escola. Essas decisões, quem toma e quem executa são os próprios cidadãos. E nesse sentido, a democracia grega ela funcionava assim, ela era uma democracia direta, onde as pessoas vinham a público para dizer aquilo que queria, as suas escolhas. No modelo que a gente tem no Brasil, essa democracia ela é representativa, certo? Como eu já disse, ela é representativa porque você não escolhe os temas que devem ser votados, não é você que decide o que vai ser feito, quais políticas públicas vão ser adotadas. Você escolhe um representante e esse representante, de acordo com o programa de governo, que se espera que se tenha, vai fazer então essas ações, vai executar essas ações. Nós temos 3 poderes constituídos. Há um filósofo chamado Charles de Montesquieu, e Montesquieu vai estabelecer aquilo que a gente tem hoje,
que é praticamente usual nos países democráticos, que são 3 poderes constituídos: executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes, eles são poderes que são iguais entre si. Não existe um poder superior ao outro. Por exemplo, o executivo é aquele que executa. Nesse caso aí, seria quando a gente pensa, por exemplo, no ambiente da cidade, seria o prefeito. Ele é chefe do executivo. E você vai ter, então, o legislativo. O legislativo tem um papel de legislar, de criar leis. Esse papel, no caso da cidade, são os vereadores que fazem isso. Então, o papel de um vereador, por exemplo, não é distribuir ou dar tijolo para as pessoas, ou dentadura, ou óculos. O vereador não é constituído para levar as mulheres para fazer laqueadura, que é aquela cirurgia que a mulher faz para não ter mais filhos. Esse não é o papel do vereador. O papel do vereador é criar leis, é fazer leis que possam, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida daquela cidade, daquele bairro. Então, o vereador ele é um legislador. Então, você tem o chefe do executivo, que no caso da cidade é o prefeito. O chefe do legislativo, no caso, seria o presidente da Câmara de Vereadores. E você tem o judiciário, que nesse caso seria o juiz no caso do município, seria o juiz daquela cidade. Então, esse juiz ele tem a responsabilidade, né, você tem uma corte ali, onde ele comanda as ações do judiciário. E o que é que o judiciário faz? Ele aplica as leis. O executivo cria as leis, propõe as leis, e o judiciário ele faz com que aquelas leis sejam aplicadas. Ele vai fazer com que aquelas leis possam ser aplicadas na prática. Outro papel ainda dos vereadores tem a ver com essa relação de fiscalização do chefe do executivo. Então, o chefe do executivo, que no caso é o prefeito, nesse caso da cidade, ele tem a responsabilidade de executar as políticas públicas. Mas se o chefe do executivo, por exemplo, não fizer aquilo que deveria ser papel dele, se ele rouba, se ele está, por exemplo, desviando verbas, cabe aos vereadores fazerem esse papel de fiscalização do executivo. Esse é o papel do vereador. O vereador está ali para fiscalizar, para ver se aquilo que tem lá determinado para que o prefeito faça, de fato está sendo feito. Então, o papel do vereador é esse. No Brasil, o voto ele é obrigatório e ele é facultativo. Ele é obrigatório a partir dos 18 anos de idade. Quando uma pessoa faz 18 anos de idade, ele tem a obrigação de votar. E ele tem essa obrigação de votar dos 18 até os 70 anos. A partir daí, essa pessoa não tem mais obrigação. E ela é facultativa. O que é facultativo? Ele não tem obrigação de fazer. Ela é facultativa, ou seja, vota ou faz se quiser. Então, o voto facultativo, ele é no Brasil dos 16 anos até os 17 anos e 11 meses. Então, quando a pessoa faz 16 anos, se ele quiser tirar o título de eleitor para votar, ele tem o direito de fazer isso, mas se ele não quiser, ele não é obrigado a fazer, tá certo? Porém, ao fazer 18 anos de idade, ele tem a obrigação de votar. O voto passa a ser obrigatório. E a pessoa depois dos 70 anos de idade também, o voto passa a ser facultativo também. Ou seja, uma pessoa depois de 70 anos de idade não tem mais obrigação de votar. Ela vota se quiser. Há casos e casos de pessoas com 90 anos vão votar e tudo mais, mas essa pessoa não é mais obrigada a votar. O exercício da cidadania agora passa a ser facultativo, ou seja, vota se quiser. Até 1940, as mulheres no Brasil não votavam, certo? Elas não tinham direito ao voto. E depois desse período, as mulheres passaram a ter participação no voto. Hoje, quando os partidos estabelecem seus candidatos, eles têm que ter, pelo menos, na sua composição, 30% nas coligações, tem que ter 30% de mulheres na composição. E agora acabou de ser votada uma lei recente, o Supremo acabou de aprovar, e aí está em discussão, porque ela é para ser implementada agora em relação à questão da proporcionalidade de pessoas pretas e pardas,
pessoas negras, para que a gente possa ter uma representatividade maior. Então os partidos também têm que ter uma cota de pessoas que sejam pretas ou pardas na composição das coligações. Curioso a gente perceber que mesmo desde 1900, depois de 40, as mulheres tiveram direito ao voto, mas hoje, por exemplo, você tem uma participação das mulheres ainda muito pequena, né? Quando você vai principalmente para a parte de organização dos partidos, presidentes de partidos e coisa do tipo, predominantemente você tem homens ali à frente, você não tem mulheres. Ou seja, dentro da parte que a gente chama de parte decisória, a mulher não tem participado ainda e é importante então que participe. Então, pessoal, essa aula de hoje para a gente compreender um pouquinho como funciona essa dinâmica da democracia no Brasil, como ela é estabelecida e a compreensão desses três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, tá certo? E aí cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância. E lembrem-se sempre, os poderes são iguais entre si. O chefe do executivo não é maior do que o chefe do legislativo, nem do legislativo é superior ou maior do que o judiciário, nem o judiciário maior do que o do executivo. Eles são iguais entre si. Para que isso? Para que haja igualdade. Para que nenhum poder se sobreponha sobre o outro, e aí, se houver isso, a gente tem um desequilíbrio no processo democrático. A gente fica por aqui, espero que você tenha entendido, compreendido um pouquinho dessa aula, mas qualquer dúvida se tiver, deixe seu comentário aí na partezinha, na aba de comentários, e a gente tenta responder à medida que vocês tiverem essas dúvidas, tá certo? Um abraço a todos e a todas, fiquem com Deus, até a próxima, cheiro, fiquem em casa, se cuidem, né? Cuidem dos seus pais, dos seus avós, procurem preservar a integridade física de todos eles. Tchauzinho.